Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau. Eu sou o João Paulo Souza e muito obrigado novamente pela sua presença aqui com a gente. Hoje nós vamos deixar o carro em casa porque o assunto são meios de transportes alternativos e claro que o principal deles é a bicicleta. A gente está falando de mobilidade sustentável, né? E para falar comigo sobre esse assunto, eu trouxe aqui duas pessoas que são ciclistas, né? Que andam de bicicleta e também que entendem do assunto para ajudar a gente a falar sobre isso. O diretor-geral da SMTT, o Lúcio Becauser, e também a Ana Coirolo, que é mestra em desenvolvimento regional e teve a bicicleta, né, como foco da dissertação de mestrado. Isso aí. E obrigado então pela presença de vocês. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui e poder discutir sobre esse assunto. Obrigado, João. Obrigado, Ana. Então vamos discutir um pouquinho, né, debater um pouco de um assunto tão importante, tão relevante, que é esse modal, né, de transporte, modal muito importante, que particularmente já utilizo muito como amador, mas profissionalmente, quando iniciei na guarda de trânsito, durante 4 anos na guarda de trânsito eu fiscalizava com bicicleta. Né? Então até tem algumas peculiaridades, algumas histórias e algumas dificuldades enfrentadas até no trabalho, né? Como agente de trânsito, o guarda municipal de trânsito de bicicleta. Muito interessante. Mas então, já que tu puxou isso aí, conta uma dessas pra gente. Uma situação mais atípica, né, que eu gosto até sempre de contar, porque isso acaba caracterizando uma parte cultural de como as pessoas enxergam a bicicleta, né? Eu trabalhei sempre de bicicleta, fiscalizava de bicicleta, todo mundo perguntava, e a pergunta é: tu é guarda igual todos os outros? Sim, a diferença é que o nosso meio de transporte não era moto, não era carro, nós, né, nos locomovíamos de bicicleta. Então já era uma pergunta comum. Mas o mais interessante, eu e um colega de trabalho, nós fomos abordar alguém um dia, que eu não me recordava dessa situação, autuamos a pessoa, multamos por alguma infração de trânsito, tudo normal, né, nada incomum. E algum outro dia, 15 dias depois, 10 dias depois, a gente estava atendendo o acidente, e o acidente a gente estava atendendo com a viatura da GMT. A gente estava fazendo uma hora fora da nossa escala de trabalho com a viatura. E atendeu lá um senhor que tinha acontecido sinistro de trânsito. Ele veio questionar nós e parabenizar por que a gente tinha subido na escala de graduação dentro da própria corporação, porque naquele momento a gente já estava atendendo acidente de carro e não mais de bicicleta como há 2 semanas atrás. Então a gente vê que muito da bicicleta, às vezes, né, não ser notada, é uma parte um pouco cultural de parecer que a pessoa que anda de carro ser superior a alguém que anda de bicicleta. Mas caso curioso, só interessante, que talvez, né, passe muito pela nossa sociedade e talvez um pouquinho na hora de escolher, né, o meio de transporte ou o modal de transporte. Mas não, né, a gente naquela época já não faria diferença nenhuma andar de bicicleta, era por escolha, era, né, realmente por essa sensibilidade de poder estar mais próximo das pessoas na hora que você está de bicicleta e não de viatura, né? Mas caso curioso que aconteceu. Eu acho até engraçado, porque isso é um ponto que eu até tinha pensado em abordar aqui, né? Tem um sociólogo, Roberto da Mata, o livro dele é Fé em Deus e Pé na Tábua, não sei se vocês já ouviram falar a respeito, mas ele traz justamente dessa relação do brasileiro com o carro, e isso é algo que já vem de gerações, né? Então, até acho engraçado isso acontecer com um agente de trânsito, porque, querendo ou não, a pessoa pode multar a gente, né? Que numa escala, assim, é uma pessoa que tem um poder, querendo ou não. E falar isso para um agente que ele é menos porque ele está de bicicleta é uma falta de noção, né? Ele parabenizou. Mas, então, imagina as situações que não acontecem, de fato, com as pessoas fora disso, né? Que tu já, querendo ou não, tu já estás num lugar de poder nessa função. Então, isso acontece muito. E é cultural esse fato, né? Que às vezes não é o legal é dizer, mas fulano não tem carro, ele não tem carro. É como se a pessoa fosse pobre por não ter carro. Se ela fosse menos importante porque ela não tem um veículo. Isso é algo social mesmo de crescimento hierárquico, porque quando eu tenho um carro, eu tenho carro. E a gente até pode rodar por aí, a gente vai ver que ninguém quer ter mais um carrinho em 2.000 para baixo, normalmente. É para cima, que seja financiado, que seja... Porque isso empodera a pessoa, como se ela tivesse um poder para ela ter um veículo. Isso é sociológico, é algo até da natureza do brasileiro, que vem, enfim,
da sua história passada em subir na vida tem que ter um carro, né? Pode estar uma casa caindo nos pedaços, o carro financiado em 1000 anos, mas eu tenho um carro e é um carro legal. Então isso entra dentro, é muito mais profundo do que a gente pensa. Talvez até uma sociedade mais evoluída é quando ela perceber que o que menos importa é isso, o carro. Inserido na sociedade. Um poder talvez individual, mas muito pouco coletivo. E quando a gente tiver um conceito de que o transporte coletivo, a bicicleta ou os outros meios de transporte que funcionam integrados são muito mais importantes do que o indivíduo, talvez a nossa sociedade tenha demonstrado uma evolução maior. A situação que hoje a gente encontra isso nos países mais desenvolvidos e menos nos desenvolvidos, né? Então... É que a mobilidade individual, ela nunca é individual, ela é coletiva, porque a partir do momento que está na estrada é de todos, seja a pé, de bicicleta, de ônibus, então não existe, eu posso ter uma escolha, mas a minha escolha não vai impactar só na minha vida, impacta na vida de todos que estão ali, né? E isso muitas vezes a gente não leva em consideração, né? Que o individual é o coletivo nessa questão. E até, enquanto você está falando, eu lembrei que, inclusive na hierarquia do trânsito, até a própria legislação traz isso, né, Lúcio? Que o pedestre, ele tem a prioridade, né? Dentro das normas e regras gerais, né, os veículos maiores deverão cuidar dos menores, os motorizados, os não motorizados, e todo mundo junto deveria cuidar do pedestre. Isso, né, é uma teoria, né, que deveria ser utilizada. Isso não é só utilizado no trânsito, na nossa vida, desde a nossa casa. É utilizado essa máxima, né? Então o irmão mais velho cuida do mais novo, simplesmente pela fragilidade do cuidado que se deve ter. Então sempre o mais frágil deve ser mais protegido. E isso, né, é na hierarquia da vida, não do trânsito, né? E no trânsito, o principal conceito é que salvar vidas ou evitar que aconteça qualquer mal com qualquer indivíduo. Então essa máxima ela deveria ser respeitada sempre. E na prática, muitas vezes, a gente talvez não veja, né? A gente tem que evoluir para entender que, né, o trânsito ele foi feito para deslocamento e apenas isso. Ninguém precisa se machucar, ninguém precisa correr risco, e tem que ser um lugar saudável, né, para todo mundo, e um lugar onde a gente possa individualmente dividir o espaço coletivamente, né, algo assim como a Ana disse. Essa individualização é muito dessa nossa natureza que a gente tem, né, e é necessário pensar no coletivo para que haja esse progresso, né. Bom, mas aí falando da bicicleta especificamente, né? Mas, e a gente falei na abertura sobre mobilidade sustentável, né? Sim. O que seria isso? Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas, mobilidade sustentável? Existe muito essa coisa da sustentabilidade como se fosse só reciclar lixo e não cortar árvore, né? Em geral, as pessoas não entendem um conceito que é, de fato, o porquê que tem essa palavra sustentabilidade, e é algo também que eu só tive noção ali dentro, né, mestrando, assim dizer, né, dentro do Programa de Desenvolvimento Regional. A base é a seguinte: sustentabilidade é poupar hoje, né, então, os recursos que a gente tem, para que, de fato, os nossos filhos, os nossos netos, tenham recursos para se manterem nas mesmas condições que nós temos, né? E com a tamanha longevidade que a gente vai tendo, querendo ou não, é também poupar esses recursos, né, para a gente mesmo no futuro, né? Então, a sustentabilidade é justamente tomar essas decisões que poupem, né? Por que eu preciso andar 2 quilômetros de carro, que eu vou gastar combustível, que, enfim, vai ter várias questões, eu posso, sei lá, ir a pé, até pertinho, né? Ou até mesmo ir de ônibus. Então, a sustentabilidade, ela entra dentro disso, né? E esses modais também, né? De que forma, então, que eu posso poupar o trânsito, né? Porque as pessoas pensam, trânsito só carros, né? Mas, como vocês bem sabem, há muitas outras questões, né? Precisa ter um guarda de trânsito, porque precisa fiscalizar, asfalto, porque precisa ter um plano, né? Isso tudo é dinheiro também, dinheiro da máquina pública, né? E também isso vai gerando outros desgastes, né? Poluição... às vezes, tem um terreno ali, vamos derrubar essas árvores tudo, abrir um estacionamento, por que não? Porque precisa ter o espaço para guardar os carros. Então, pensar algo mais sustentável é pensar como que a gente pode melhorar isso para o futuro, né? Então, entra a bicicleta, entra as scooters, entra outras, né, modalidades, até da bicicleta elétrica, né, que a gente consegue ter um desenvolvimento maior de quilometragem, assim, digamos, dentro dessas ideias, assim, caronas compartilhadas, dentro... Ônibus também entraria nessa? Eu sou fã de andar de ônibus, né, mas entra também, né,
por ter um ônibus, né? Eu acho que são 27 pessoas sentadas, mas depende, né? O 10 no horário de pico é o que couber dentro, né? 86? O que 86 pessoas. o que couber vai, né? É porque na hora, mas entra também, porque poderiam ser 86 veículos na rua, né? Porque existe essa tendência da preferência para o carro e para a moto, né? Então também entra dentro dessa questão, mesmo que haja, então, o gasto energético ali seja combustíveis fósseis, né? Mas a gente vai vendo e também vai se adaptando para outros tipos de combustível, né? Que são combustíveis menos prejudiciais. Menos poluentes. Sim. Então isso o plano de mobilidade de Blumenau já parte também muito para esse conceito, né, de sustentabilidade, de outros modais de transporte, né? Muito mais dentro da coletividade do que da individualidade. Então é o que se pensa para o futuro, é o que é necessário se pensar para o futuro, então não é diferente. Blumenau tem um plano para isso, né? O planejamento está focado nisso também, mas é sempre uma dificuldade e volta aquele status quo que a gente conversou anteriormente, que é difícil mudar a cultura das pessoas, né? Mas e aí que vem também essa possibilidade do plano de mobilidade encaminhar para que a gente, né, consiga fazer isso. E, né, mais para frente talvez a gente vai conversar de algumas interações que nós tivemos com a novidade de ciclovias colocadas em alguns locais que a gente não via ciclista antes e que agora a gente vê, né? Então talvez, né, isso tudo junto com a sociedade, município, tudo, né, integrando, é possível ter essa mudança de pensamento e paradigmas aí para frente. Sim. E aí, com relação à estrutura, né? A gente tem ciclofaixa, ciclovia. Quais as diferenças de todas essas modalidades, seria o correto falar, de tipos de passeio para bicicleta? Quais as diferenças? Legalmente falando, de acordo com o anexo 1 do Código de Trânsito, um é separado por uma obstrução física e o outro não, né? Então a ciclovia seria separado por algum elemento, canteiro ou algo nesse sentido, e a ciclofaixa não. A ciclofaixa é uma faixa contínua da pista de rolamento dividida apenas por uma faixa, né? A exemplo da rua 7 de setembro ou algo assim, e diferentemente a gente poderia ter algo separado, a exemplo da Clara Manta ou, né, a rua atrás ali do... Então é uma parte conceitual que diferencia, claro que é muito mais confortável e seguro para o ciclista quando se tem ciclovia, né? Porque é uma via para ciclista, a outra é uma faixa para ciclista dentro da mesma pista de rolamento dos automóveis, né? Sim. Então acaba em algum momento tendo um compartilhamento com os automóveis. Quando o veículo precisa entrar na calçada, sair, entrar no estacionamento, acaba tendo, né? Então esse é o conceito do Código de Trânsito. Agora não sei se existe alguma situação específica de... Né? Tem a calçada compartilhada, que também é bastante usada, né? Mas esse é... A beira-rio seria um exemplo, né? Isso. Tem calçada compartilhada. É a dificuldade hoje de pegar o espaço que se teve em 1950, 1970, as mesmas vias, e dividir hoje por mais modais de transporte. Então, o que acaba? Tendo que em algum momento ter compartilhamento. A gente vai ter vias em Blumenau de um imóvel ao outro de 7 metros, às vezes menos, de 6 metros. E ali vai ter que, né, compartilhar entre todos, né? Muitas vezes caminhão, carreta, carro, moto, agora os veículos individuais autopropelidos, bicicleta, pedestre, né? E voltando aquilo lá novamente, quem é que tem que ser protegido sempre? Pedestre em primeiro lugar, né? Então a calçada vai estar lá. E o outro é o conceito cultural do brasileiro, né? Então a calçada, uma necessidade para proteger os pedestres, e o outro uma coisa conceitual brasileira, espaço para quem? Né? A gente sempre procura o quê? Nós como pessoas, que o carro tem que ter o espaço dele, né? Então a gente acaba dando essa, né? E aí nesse conceito de planejamento a gente acaba focando em alguns outros, né? Que vem daí o transporte coletivo tem uma faixa exclusiva e tudo mais, que são conceitos que se pensa o quê? Se eu pensar no hoje, talvez os corredores exclusivos parecem um pouco, né? Vou ser assim um pouco popular para, né, atrapalham mais do que ajudam. Né? Quem olha agora nesse momento, mas daqui a 5 anos, se não tiver o transporte coletivo, se não tiver ele funcionando e se não tiver o espaço apropriado com ele, né? Vamos botar onde as pessoas, né? Então a coletividade deve prevalecer. Então, um conceito para planejamento de hoje e pensando no futuro, não temos dúvida da importância dessa integração e desse espaço apropriado para o transporte coletivo, né? Sim. Eu até ri agora porque eu lembro quando ainda não havia
a exclusividade, né? Era muito mais trânsito. O trânsito demorava muito mais para fluir, né? E com a exclusividade do corredor eu vejo que isso melhorou bastante, acaba até agilizando, né? Integrando com os outros espaços de bicicleta. Sim. Então tem espaço hoje para bicicleta e Blumenau ganhou bastante espaço para isso, né? Não estamos dizendo que a gente chegou no mundo ideal. Sim. Mas que Blumenau conseguiu melhorar muito esse espaço para a bicicleta. Eu falando agora como ciclista mesmo, né? Tá longe do mundo ideal, mas muito melhor do que a gente tinha de espaço há 5 anos atrás. Isso integrando com o transporte coletivo é o que a gente pode evoluir hoje, né? E pensar no futuro. Né? E qualquer coisa diferente que se pense só no espaço do carro é pensar no passado. Né? Não vai ter espaço, impossível, não cabe. O mundo já mostrou, São Paulo já mostrou, qualquer capital mundial já mostrou o que Blumenau precisa fazer. Não precisa inventar a roda, né? Precisa olhar o que já aconteceu lá para que não aconteça aqui. E olhar o que já está funcionando em termos de coisas que avançaram, né? Por exemplo, cidades onde tu vai de bicicleta até o metrô, coloca a bicicleta no metrô e vai sair, né? Patinete, integração dobra patinete, dobra desses meios, né? Então, sobre essa questão das ciclofaixas, né, no estudo da Ana traz ali informação de que Blumenau está entre as cidades, referência entre as cidades da América Latina que mais proporciona, né, essas infraestruturas cicloviárias, né? Mas aí as pessoas acabam falando que tem algumas que terminam do nada, ou às vezes falta uma sinalização adequada, né? Tem também essa reclamação, né? Aí a gente foi nas ruas de manhã, antes de gravar o podcast, a gente tem uma pergunta que é nesse sentido, que a gente pode acompanhar aqui na TV. Bom, meu nome é Lucas Silva Sampaio e eu gostaria de saber como é que está funcionando melhor esse planejamento por parte da prefeitura, né, sobre essa questão da mobilidade urbana junto com a ciclofaixa, porque já é um problema hoje a mobilidade urbana em Blumenau, né? Eu queria saber como é que está esse planejamento no futuro, né, daqui para frente. Então, aí a pergunta dele vai nessa linha, assim, né? Que até ele falou um pouco em off com a gente antes de gravar a pergunta dele, que foi sobre isso. Gosta da infraestrutura, que a gente tava gravando com ele ali na 7, né? Daí ele falou, só que às vezes isso acontece. Às vezes tem ela termina em algum lugar e não continua, sabe? A gente sabe que né? Que tem toda a infraestrutura dos carros, né? Mas como é que o próprio plano de mobilidade do Blumenau, o que que se pensa pro futuro, assim, com relação a isso? No que eu assim, numa forma geral, assim, um exemplo prático para resumir e não repetir o que a gente falou anteriormente, a gente pega a Rua das Missões de 2 de setembro, que quando foi implementada agora, que retirado alguns espaços para carro, estacionamento e tudo mais, e a revitalização dela agora, percebam ali, e não é uma situação diretamente com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, mas a gente acompanhou mais ou menos de perto, e a reclamação, reclamação, né? Sugestão, reclamação, naquele primeiro momento das pessoas que estavam no local, né? E acompanhando a Secretaria de Planejamento, junto com o diretor de planejamento e tudo mais, eles tinham esse conceito e essa certeza que quando tivesse pronto a obra, né, a vista para o rio, o local para pedestre, o local para ciclista ali adequado, iria trazer uma novidade, uma revitalização para aquela área. E realmente, hoje a gente passa lá, a gente acaba olhando, as pessoas estão utilizando já aquele espaço que muitas vezes, às vezes era desconhecido. Sim. Né? Então, vejam que agora a gente tem uma ciclovia lá, uma integração das pessoas, um espaço adequado, e acaba desenvolvendo a sociedade para esse ponto que a gente tinha conversado anteriormente, de utilizar esse espaço com mais segurança e tudo mais, né? Sim. Então, Blumenau tem visto, sim, isso, né, como um planejamento. Blumenau tem caminhado, né, nesse sentido, e quando acontece uma revitalização, percebam que, né, sempre tem esse espaço para ciclista, um espaço mais adequado para pedestre, porque está se pensando lá na frente. Tem se visto muito mais nessa implantação dessas infraestruturas. Não sei se a Ana também tem... Da pesquisa, enfim, né? A minha dissertação, então, foi com foco em ciclismo de lazer. A gente teve das respostas válidas por volta de 304 respostas. De fato, uma das maiores reclamações que se teve é da falta de interligações. Mas eu vejo também, pelo meu olhar de pesquisadora como ciclista, que de fato isso é um problema, mas é um problema que também é algo
que não é fácil de se resolver, né? Porque existem lugares que, exemplo, Garcia, né? Que é um lugar onde eu vi pela pesquisa, a Rua Amazonas, que é um dos lugares que mais tem divisões de ciclovia. Tem num pedaço, tem num outro, mas isso parte muito também de como é a estrutura do local. Porque é uma via que foi feita de forma antiga, né? Foi feita por uma via industrial e que a partir dali foi crescendo, então não há espaços, né? De fato, ali tem uma casa que nem calçada tem. Então é algo que não é só da bicicleta ou do pedestre. Tem pedaços que são legais, que dá para construir ciclovia, que dá para construir uma calçada legal, mais pistas, mas tem lugares que são que geram essa dificuldade, né? Então tudo também eu vejo que depende. Claro, eu vejo por parte do poder público a vontade em fazer essas melhorias, né? Eu conversei com o diretor, conversei com pessoas do CETERV também na época, então tem essa vontade, só que são coisas que dependem de tempo, de fato, de um plano futuro para se concretizar, né? Porque a gente não pode ir lá, marretar tudo, não dá, né? Tem que... Então, de fato, isso é um problema que foi um dos mais relatados. Assim, eu até pensei que o pessoal ia reclamar mais de morro, porque essa cidade tem tanto morro para subir e descer. Eu não gosto de subir morro de bicicleta, nem consigo. Tem que chamar o SAMU, né? Ah, não, é na rua, é bombeiro, né? Tem que chamar o bombeiro, porque eu não vou conseguir. Mas são essas questões, assim, né? Uhum. Mas também algumas questões que o pessoal, às vezes, não só da interligação, mas por não ter bicicletário, muita reclamação de motorista, né? Que às vezes invade as vias, né? De ciclofaixa, enfim. São essas reclamações, assim, que se teve, né? Sim. Eu ia perguntar sobre a questão da geografia, dos morros e tal, se as pessoas sentiram muito isso. Porque... tem, né? Porque tem que ter um certo condicionamento físico. Há uma reclamação, mas muitas vezes consegue-se fazer vias paralelas, porque apesar de ter morro, as vias gerais elas já são um pouco mais planas, né? Então o pessoal consegue ir pedalando, né? Muito que se passa ali até a rua que mais é percorrida, né? Segundo a pesquisa, é a própria 7 de setembro, que é uma das vias mais percorridas, né? Foi 75 vezes citada na pesquisa, né? Depois a gente tem Rua Itajaí, tem Rua São Paulo, que também é uma rua um pouco... que é uma rua estreita, então tem trechos que são meio... É ruim para pedalar, né? Tem que ir... Coragem, tem que ter coragem, mas não é só... Eu prefiro passar pela Vila Nova, só desculpa aqui, mesmo tendo mais morro, porque eu também, quando comecei a pedalar, não gostava tanto de morro. Hoje eu gosto porque também quando eu subo eu tenho que descer, e o descer é legal, né? É bacana, e aí tu acaba tendo algum tempo a mais para subir, mas também tu tem aquele ventinho, né, no rosto na hora de descer, então eu acabo dando esse privilégio. E como a Vila Nova tem uma parte cicloviária, ciclofaixas muito boa, né? Tanto ali na rua Teodoro Rodro, vem pela Almirante, né? Já transita ali agora na Gustavo Salinger, toda essa região ali tá muito, muito boa mesmo. Acaba até dando privilégio para ela, em detrimento um pouco da rua São Paulo, porque a rua São Paulo, como ela ainda nunca foi revitalizada, ela tem a parte da divisão do trânsito de bicicleta em cima da calçada. Sim. Mas é ainda um pouco inferior aos outros locais, né? Sim. Ela não está ainda tão demarcada, a área acaba tendo alguns espaços entre poste e calçada muito pequena e tudo mais, mas eu acabo até gostando de morro hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia que estou um pouquinho mais adaptado, mas quando também tinha uma dificuldade no preparo físico, realmente evitava os morros. Se tu que anda de bicicleta tem que chamar o SAMU, eu que não ando, então Não é bombeiro, porque bombeiro é na rua, né? SAMU é pra dentro de casa. Mas assim, até tava verificando aqui, né? Do que mais motiva as pessoas a pedalarem, né? Principalmente por lazer, é justamente ser ativo, relaxar mentalmente. Na rua São Paulo não dá pra relaxar muito mentalmente, né? Mas esse relaxar, pedalar, né? É porque aqui não entra só a cidade, entra o cicloturismo também. Sim. Então muitas pessoas se deslocam até... principalmente regiões como Encano, Belchor, Nova Rússia, para pedalar. Então, para ter esse relaxamento e para ter condicionamento físico, manter a forma, né, através do pedal, para conseguir subir um morro sem morrer, né, que é importante também. Então, são dados legais, assim, para a gente ir pensando como que o ciclismo se desenvolve. Então, em tese, assim, a busca não é pela mobilidade, né? A busca pelo preparo físico, também, pelo preparo mental,
mas o deslocamento para trabalho, para casa... Aqui foi específico de lazer, né? Tá, O recorte da pesquisa foi lazer. Tem aqui também, aqui tudo era muita coisa, né? Então a gente fez esse recorte específico de lazer, porque lazer muitas vezes se tem essa ideia de que é ir ao shopping, é fazer coisas assim muito consumistas, digamos assim, né? Mas buscar formas alternativas de lazer, e uma delas seria o ciclismo. Mas tem muita gente aqui também que usa bicicleta, eu acho que mais ou menos uns 30% por aí, usam a bicicleta no dia a dia também, né? Mas esse recorte específico foi de lazer, por isso que é do ser ativo, de manter a forma, né? Que busca nesse momento de relaxamento com outras questões também. E tu achava que tanto grupo de ciclismo, né? Às vezes as pessoas nem pedalam para fazer amigos. Eu pensei que tinha isso, né? Mas a pesquisa, pelo menos desse recorte, dessas 300 pessoas, não é tanto para fazer amigo, não. É mais para esperar um pouco e melhorar o condicionamento, isso. Acho que a gente não tem como fazer uma conta com o passado, né? Mas antigamente era muito comum, o pessoal trabalhava nas empresas maiores e tudo mais, e tu viu, né? Desde VEG, Artex e tudo mais, e as pessoas iam trabalhar de bicicleta. E hoje a gente já vê o que, né? Isso foi... Outros meios se perdendo, talvez, ao longo do tempo, né? Se perdendo. Não sei se por parte cultural, né? Ou a facilidade de ter o veículo. Também. Eu acho que uma pesquisa, alguma coisa assim. Eu acho que até condições do próprio governo, quando já não se usou mais tanto trem, optou-se pelos caminhões, pelos motores. Eu acho que isso foi ascendendo dentro das pessoas também, né? Essa ideia, assim. E também pela facilidade de ter um veículo. Isso eu acho que também deve ser levado em conta. Tem ali na pesquisa, citou do condicionamento físico, né? Que é mais um benefício super importante que o pedalar traz. Sim. Então, além de usar como meio de transporte, também traz aumenta endorfina, também a pessoa se sente mais feliz, né? Então faz parte disso, né? Aqui é o recorte de lazer, né? Sim. Mas daí, se fosse partir para um lado do utilitário e tudo mais, eu acho que seria um pouco diferente no dia a dia, né? Hoje eu pedalo praticamente, assim, umas 4, 5 vezes por semana. Não tem, né? Sai relaxado. Sai relaxado, né? Tu vai dar uma pedalada, tu consegue ampliar mais o teu alcance na cidade do que uma corrida, do que uma caminhada. Sim. Acaba sendo vantajoso. Menos impacto. Conhecer a cidade também é um desses objetivos, né? Que as pessoas gostam de ir para... apesar de não ser a pé, elas conseguem atingir uma maior área, mas conhecer outros lugares, como a Rua 15, né? Às vezes a gente passa de carro, não presta atenção nos prédios, na arquitetura... até eu mesma nunca tinha percebido aqueles desenhos que tinham nos pavers, né? Só fui perceber quando eles foram falar que iam pintar, e eu pensei, que tem no paver que eu nunca vi. Mas é isso, assim, de observando a cidade, que às vezes no dia a dia, de carro, tá fechado ali dentro, não consegue. Então o pedal, ele traz isso também, um ventinho no rosto, como tu comentou, isso é gostoso. Traz uma sensação de liberdade? Uma liberdade. E com relação a gente entrar agora um pouco na questão da segurança, né? Principalmente vocês que pedalam, né? Como é que vocês se sentem assim no dia a dia com relação ao comportamento dos motoristas em relação a isso? Como é que é? Acho que a gente já, né, Ceterli pode falar melhor que eu, né? Mas eu acho que é bem isso, assim, desse lance cultural, que não se tem esse respeito por quem é o pedestre, por quem está numa menor escala, né? Vamos supor, eu tenho um amigo que ele é ciclomensageiro. Ele faz entregas de bicicleta, né? E é recorrente ele postar toda semana que o pessoal tá aqui estacionado na ciclofaixa, tá usando a ciclofaixa de pista. Pode? Não pode. A pessoa sabe que não pode, mas para ganhar uns segundos a mais ou qualquer coisa, ela vai lá e faz. E acaba também, volta e meia, o pessoal abre a porta, não olha. Às vezes para e não tem nada, mas às vezes pode ter um motoqueiro, um ciclista, vai lá, vai no sinistro de trânsito, né? Às vezes com pessoas feridas, precisa deslocar a ambulância, precisa deslocar a guarda. Isso é muito complicado, né? Então, acho que a falta de respeito e de entender que cada um tem o seu espaço, ele deve ser respeitado. Entender essa escala de segurança, ela é importante. Porque isso é trazer um benefício para a gente que não vai ter um problema e também, muitas vezes, salvar a vida do próximo, né? Porque o motoqueiro também pode estar andando ali, ele não vai esperar que
uma porta se abra do nada e pode matá-lo. Pode acontecer, né? Do ciclista também. Então, eu acho que, assim, não fazendo uma ode contra os motoristas, né? Mas é algo que tem que se refletir, né? Porque às vezes pode ser teu filho, pode ser tua mãe, essas questões, assim, né? Às vezes os segundos que se ganha não vale a pena, porque pode ferir o outro, né? Então, eu acho que é isso. Eu sou bastante otimista, ao ponto de enxergar que estamos longe de novo do ideal, mas melhor do que já estávamos, né? Também. Como sociedade, né? Eu acho que hoje já se tem uma visão, eu não sei se porque tem mais gente pedalando, talvez também, e aí se coloca um pouco mais, né, aquele lugar de empatia, do lugar do outro e tudo mais, e acaba tendo esse cuidado, né? Mas assim, já foi muito pior, não está no ideal, mas estamos caminhando para buscar isso. Particularmente eu, quando ando de bicicleta, eu sinto uma coisa assim que me deixa angustiado, é o problema da velocidade, né, dos condutores. E porque quem está dentro do carro só consegue ver a velocidade para ele mesmo, né? Mas quando alguém rápido passa por você e você está de bicicleta, você percebe o quão rápido aquela pessoa está. E aí acaba deixando, né, essa parte um pouco temerosa para pedalar. Mas fora isso, né, com os espaços e já selecionando os lugares onde a gente pedala, eu fico assim bem tranquilo. E existe esse conceito e esse respeito maior do que já tínhamos anteriormente. Mas realmente, né, então é importante aí, que as pessoas, quando vão passar por uma bicicleta, pedestre e tudo mais, controlem um pouco mais a velocidade, né? É claro que a velocidade já está ali, a pessoa já deve respeitar tudo mais, mas esse controle de velocidade realmente é o que eu sinto assim um pouquinho, né? Quando o ciclista, né, um pouquinho mais temeroso, mesmo que exista a regra para passar o ciclista, o condutor tem que deixar 1,5 m de distância. É uma regra válida, aumentou até uma infração grave, virou uma infração gravíssima. Mas por uma dificuldade técnica às vezes, de nós fiscalizarmos, ela acaba ocorrendo inúmeras vezes e poucas pessoas são fiscalizadas por isso, né? Por ter uma objetividade na fiscalização o código diz que tem que deixar 1,5 m de distância do ciclista. E aí muitos ciclistas às vezes cobram nós por que a gente não fiscaliza isso. Porque é quase uma missão impossível. Porque como é que eu vou medir um momento que a pessoa, o condutor, passou pelo ciclista? Como é que eu vou saber ele está 1,5 m, 1,60 m ou 50 centímetros? Eu não tenho como congelar aquele momento para autuar. Então acaba sendo uma infração quase... É muito objetiva, mas pouco prática. Né? Então a gente tem essa dificuldade. Mas acontece, por exemplo, do agente, por exemplo, ele vê que realmente está bem próximo, ele faz autuações, isso acontece, porque não... Realmente ele teria que medir, tá aqui, 1,5 m. Tu vê que quando o legislador, ele tentou ser objetivo nessa parte e acabou quase impedindo, eu falo quase impedido porque eu consegui uma vez fazer essa infração de trânsito, porque eu estava pedalando de bicicleta com a bicicleta da guarda de trânsito, ou seja, eu era o agente de trânsito, eu era o fiscalizador e o carro bateu em mim, no guidão, né? Ou seja, ele deixou 0, eu botei no auto de infração, né? 0 distância em menos de 1,5 m. Mas quando é com outra pessoa, eu não consigo mensurar isso, né? E eu só consegui medir, entre aspas, lá, porque ele acabou colidindo, né? Mas senão é uma missão impossível. É como alguém deixa uma distância do meio-fio na hora que estaciona. Eu tenho que medir para saber se está dentro ou está fora, eu não posso supor. Né? E essa é a infração objetiva também, mas quando o legislador fez a regra para distâncias de automóveis entre veículos, ele falou em distância de segurança, subjetivo. Ou seja, a subjetividade da possibilidade da infração me permitiu, sem medir, fazer o auto de infração. Então, quando eu vejo um condutor próximo ao outro que o carro teve que desviar, eu digo que a distância não estava segura e posso autuar o condutor. Mas na bicicleta, ao tentar dar uma distância exata, objetiva, quase que impediu a fiscalização. Eu digo quase porque eu consegui fazer uma e talvez alguém tenha feito algum outro método, mas no dia a dia não adianta eu olhar, lá, passou pertinho quanto? Né? Eu preciso de um número, porque a infração é 1,5 m. Se tivesse distância de segurança ao passar do ciclista, bastaria um ciclista quase ter que desviar, alguma coisa assim, eu poderia autuar, né? Eu digo, né, o agente de trânsito, né? Mas é uma situação peculiar e difícil, e acaba às vezes prejudicando. E aí tem alguns conceitos de ciclista que, ao invés de eles andar no bordo da pista, eles acabam andando mais para o meio para impedir que a pessoa passe por ele, porque sabe que o condutor não vai deixar 1,5 m. Né? Então, existem alguns ciclistas que, fora do que diz a lei,
acabam fazendo à margem essa regra, em vez de transitar no bordo do lado direito, acabam transitando no centro da pista. Isso em São Paulo, o pessoal defende essa ideia, esse conceito, né? Onde eles transitam, mais pessoas acabam, né, transitando. Em vias com velocidades menor, né? Não vão transitar numa via com velocidade muito excessiva, acabam, por exemplo, pegar a Rua 15, ao invés de eu transitar no bordo, transitar no meio. É um conceito interessante a se pensar, né? Sim. Não é o que a lei diz, não é o que o código se refere. Ele fala para o ciclista andar no lado direito, mais próximo ao bordo possível, mas é uma coisa a se pensar em vias com menor velocidade, né? Esse conceito de transitar no meio da pista, né? Para forçar a pessoa ou o carro que está vindo atrás para a pista contrária. Eu sou um pouco pamonha, quanto mais perto do bordo eu andei uma vez, eu quase caí, porque bati o pedal na... Por isso que é o mais perto possível, né? Então, né? Agora eu lembrei dessa história. Mas aí pode ser uma inabilidade minha. Mas às vezes é complicado, porque dependendo onde é o asfalto trabalha, tem questões de boca de lobo, pode ter óleo, pode ter pedra, altura. Tem calo, né? Tem a parte da água, tudo. É por isso que sempre falo o mais perto possível, não é encostado, não né? é encostado. É o tanto que tu conseguir chegar mais perto, e às vezes pode ser 1 metro isso. Né? E aí é 1 metro dali, mais 1,5 metro da bicicleta. O condutor ou ele espera atrás, e esse deveria ser o certo, ou ele faz uma ultrapassagem, eu tenho que invadir a pista contrária, né? Então, até sobre a questão do ciclista um pouco mais para dentro da via, né? Qual o comportamento ideal o que o motorista deve fazer se ele for ultrapassar esse ciclista? Manter 1,5 metro, mas também não invadir a pista contrária, né? Que também é muito comum a gente ver. O ciclista ali, daí o motorista vai passar, invade a pista contrária e continua, né? Então... ou seja, né? Se não tem uma dessas duas situações, fica atrás. Espera. Espera. Num local onde a velocidade é um pouco menor, isso não é nenhum problema, né? É mais por uma vontade do condutor, porque numa Rua 15 eu vou estar pedalando a 20 km por hora, 17. Sim. Em algum momento ele vai conseguir me passar tranquilamente e não vai perder momento nenhum da vida dele, no caso, né? Nem como motorista, nem como pessoa. Mas é mais por uma impaciência mesmo, por uma ansiedade que acaba fazendo essa... Porque tu vai pedalar de bicicleta ali, né? Imagina que todos os condutores vão passar por ti na Rua 15 em todo momento, né? Mas assim, particularmente eu vou para Beira-Rio, vou para Rua 7 agora, né? Não transito mais na 15 no horário que tem muito congestionamento, porque eu sei que vai ficar um monte de carro passando por mim. Então eu aproveito onde tem espaço adequado para o ciclista e acabo transitando nesses locais, né? Muito mais seguro, muito mais tranquilidade. E a Beira-Rio é muito gostoso também de pedalar, né? Muito melhor que na Rua 15, muitas vezes. A Rua 15 tem essas coisas dar uma passeada ali sempre legal para voltar, aquela situação e tudo mais. Mas o local mais apropriado hoje nessa área central, os dois, é o Beira-Rio, né? Ou a Avenida Presidente Castelo Branco, ou a própria Rua 7 de Setembro. Né, que é um local mais ideal. Acho que é isso. A gente, ainda para fechar dentro desse assunto de dúvidas com relação ao trânsito, a gente tem mais uma pergunta que a gente vai dar na rua sobre a questão da sinalização do semáforo. Meu nome é Ciro e a minha dúvida é referente ao semáforo. Se quem está na ciclofaixa usa o semáforo da via ou do pedestre. E aí? Quem é ciclista é um condutor. É um condutor. A não ser que tenha algum compartilhamento de bicicleta e tudo mais, e o semáforo do ciclista, né, naquele compartilhamento da ciclovia. Que aí é um semáforo específico para ciclovia. Para ciclovia, né? E aí tem a ciclovia integrada com a faixa de pedestre, que ela é pintada em vermelho e tudo mais, né? Até, né, por curiosidade, há um tempo atrás estava debatendo, não era em Blumenau a situação, uma ciclovia que ela cruzava a via, a pista de rolamento dos veículos. E aí me questionaram, né? Porque, né, quando trabalha com trânsito, todo mundo pergunta, né, quando tem alguma dúvida. Quando essa ciclovia passa por cima da pista de rolamento, a preferência de quem? Do ciclista ou de quem está transitando na pista de rolamento dos veículos? E aí, realmente, é uma coisa inusitada, né? Em Blumenau a gente tem aqui o conceito, nós, quando eu digo, né, o município, a prefeitura, a Secretaria de Planejamento, e até conversando com o diretor de planejamento, de colocar em alguns locais em cima da faixa de pedestre, ou junto com a faixa de pedestre, o local para o ciclista, né, atravessar.
Nesse momento, né, entendo até que o ciclista tem a preferência porque é uma faixa do ciclista ali. Então, a hora que eu vejo um ciclista pedalando nessa faixa de pedestre compartilhada com a ciclofaixa, a preferência, sim, é do ciclista, podendo ser até autuado o condutor quando não para na mesma autuação que não para para o pedestre. Mas, na prática, é uma sensibilidade que o condutor tem que ter um pouco maior, né? Porque uma coisa é tu ver o pedestre na velocidade dele e vai atravessar a faixa, eu como condutor agora. E outra, ver um ciclista que está 15, 17, 18, 20, 25 por hora e tu conseguir fazer esse cálculo de tempo e deixar todo mundo seguro. Então, realmente é uma peculiaridade que o condutor tem que ter, mas ele pode ser autuado tanto quanto ele não parar para um pedestre, porque a legislação nos permite. Mas no caso lá que eu citei anteriormente, não era numa faixa, era simplesmente uma faixa passando por outra e a preferência, na minha opinião, é quem vem da direita, no caso, por ser 2 veículos, né? É um veículo não motorizado e um veículo motorizado, mas são 2 veículos, né? E naquele momento, como não integra uma faixa de segurança, acaba sendo 2 vias, uma passando sobre a outra, cruzamento de vias, preferência, né? Não é rodovia, não é rotatória, quem vem da direita. Então, uma situação peculiar. Eu acho que é de Jaraguá do Sul, se eu não me engano, a foto que eu recebi. Sim. Mas achei perigoso. Achei perigoso, diferente do Blumenau. Não sei se essa visão que a Ana tem também. Tem que cuidar, né, pessoal? Não dá pra... Tá sempre atento, né? Porque trânsito o que é lei, né? Isso tem que ser obedecido de qualquer forma. Nesse caso, talvez um semáforo pro ciclista, de repente, né? Talvez. E a via resolvesse, né? Ajudaria, deixaria mais seguro, né? A gente teve algumas situações ali de acidentes agora, a gente fala assim, sinistros, né? Que não tem mais essa nomenclatura, já é um equívoco hoje. O código só trabalha com a nomenclatura de sinistro porque o acidente faz referendar que parece ser que foi algo sem querer, né? E a maioria dos sinistros não foi motivado ao acaso e simplesmente, né? Foi motivado porque alguém excedeu a velocidade, porque alguém não respeitou, porque alguém estava desatento. E isso não é acidente, né? Isso é um fato, um evento, né, doloso ou culposo. Então, se tem uma nomenclatura hoje de sinistro e não mais acidente, que é razoável para as pessoas pararem de pensar que tudo que elas fazem no trânsito é sem querer, né? É uma ação equivocada, pode até ter sido, mas isso não é sem querer, né? Não é um caso, né, fortuito, né, do nada aconteceu isso, né? Normalmente é o erro de alguém. Sim. É uma infração, normalmente, que deu errado, né? E isso ocasiona um sinistro. Mas sim, até me perdi agora a linha de raciocínio ali, mas ajudaria muito a parte do semáforo nessa situação para a gente não ter dúvidas. Eu sempre falo que se eu tenho dúvidas, se outra pessoa que tem dúvida, que trabalha com o trânsito diariamente, imagina para a pessoa que não trabalha com isso, né? Então, se me deixou em dúvida, eu já acho ruim. Se a pessoa já está perguntando para mim, eu já acho ruim, né? Mas, enfim, é uma situação peculiar lá de Jaraguá, mas aqui em Blumenau a gente não tem, então podemos ficar... Então, sobre aí ainda um pouco dentro disso, a gente tem, além da bicicleta, também, né, surgindo outras alternativas, como os patinetes elétricos, tem também as scooters. Agora saiu uma regulamentação nova, né, do CONTRAN, falando que obrigado a emplacamento, né, das scooters. Até a gente tava conversando antes de gravar sobre isso, né, como é que vai ser isso, como é que vai funcionar. Primeiro, acho que é interessante escutar a Ana sobre o que ela acha desses modos de transportes e tudo mais que vão integrar o espaço da bicicleta também, muitas vezes. Eu acho complicado, né? Como eu até citei para os rapazes antes, em 2019, antes de eu pensar em mestrado, bicicleta, assim como estudo, eu vi um cara com era um patinete elétrico, não era uma scooter, aqueles patinetes que tem um banquinho. E ele estava com um galão de 20 litros no meio das pernas e uma criança, sem capacete, sem nada, na frente do Santa Isabel, passando a toda. E eu achei aquilo problemático, né? Sim. Porque era óbvio que aquilo ali é bom para dar um problema sinistro, né? Porque não é nem um acidente, já é um sinistro, porque... Enfim, então eu acho que sempre tem que haver o respeito. E eu acho complicado, até seja o que for, quando a gente faz de maneira irresponsável, né? Para ganhar tempo, enfim, só pensa em si e não pensa no outro.
Acho triste também quando tem que, então, que era algo para facilitar, tem que ser algo que tem que ser, de fato, monitorado, com emplacamento e tudo mais, porque há pessoas que não sabem respeitar o espaço do outro, a velocidade, enfim. Então, nesse ponto, eu acho que é complicado, né? Porque era algo para facilitar e precisa, então, colocar uma lei para que, né? Tem que regulamentar para que haja segurança, porque alguém não conseguiu fazer sua parte. O negócio é segurança, né? Não é andar com uma criança, um galão de 20 litros no meio das pernas, né? A sei lá quantos quilômetros por hora, né? Então, eu acho isso complicado. Mas agora o homem da lei que fale, porque... Não, mas só complementando... E também não quer dizer que quer dizer que tá assim validando esses outras alternativas, né? Pelo contrário, né? É melhor do que a pessoa tá usando essas alternativas do que um carro, de repente. Tem que usar da melhor maneira possível. Mas isso Tem que usar da melhor maneira possível, sabendo que o trânsito não é só individual, mas tem individualidade, cada um faz o coletivo. Então, com respeito. O problema é que tem gente que não consegue. E daí... Voltando para o início da nossa conversa, que foi sobre a mobilidade sustentável, não temos dúvida que essa é uma maneira importante para se pensar no futuro, né? Sim. Da sustentabilidade, do transporte individual com pouco impacto, né? Então, necessário. Mas assim, eu já tive conversas com o pessoal da ABC Ciclovias, com o pessoal que... medo deles, né? Com pedestre. Aí a gente acaba beneficiando, entre aspas, e acaba dificultando ou colocando em risco a segurança de outro, porque, né? Assim como pode ter um adulto andando na calçada, pode ter uma criança. Então, o local da calçada, eu sempre gosto de considerar que ele é sagrado, né? Então, para a gente colocar alguém, ou um material, ou um veículo lá, temos que pensar 1, 2, 10 mil vezes, né, para tirar aquele local lá sagrado dos pedestres, que tem que estar protegido, que tem que estar cuidado, para inserir um veículo. Muita gente questiona, mas eu vou lá e ando devagar. Não, então boto meu carro lá, uma comparação bem ruim e péssima, boto minha moto lá e vou andar devagar também. Não é um conceito que eu tenho que colocar com a velocidade naquele momento, porque, né, acaba tendo várias situações que podem ocorrer diferente daquilo que a gente imagina que as pessoas vão seguir. A nova resolução, até estava olhando o número dela, mas ela saiu semana passada, dia 22 de junho. Muita gente pedia para os municípios regulamentar essa regra. Regra já sempre foi regulamentada, as regras foram. Se tinha uma dificuldade, talvez porque elas eram um pouco esparsas e deixavam talvez algumas pessoas em dúvida, muito menos em dúvida do que elas pressupunham, né? Principalmente pelo fato que é mais fácil eu fingir que a regra não existe para eu poder me encaixar naquilo que eu quero, né? Mas agora a regra, né, ou a nova resolução do CONTRAN, válida para todo o território nacional, deixou tudo compilado junto, tudo unido ali, com a parte de registro agora, tem até 2025 para registrar esses veículos, e essa era a grande dificuldade que nós, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, tínhamos, por não ter o registro, não impedia nós de fiscalizar, nós fiscalizávamos. Mas aumentava a dificuldade muito, né, a possibilidade de fiscalizar. Por não ter um registro, os veículos acabavam não tendo uma possibilidade de verificação externa e tudo mais, né? Então acabava tendo essa dificuldade. Mas era fiscalizado, os abusos eram, né, ainda estão sendo, e assim, é um cuidado que se tem que ter. Mas os critérios para dividir, né, para caracterizar um veículo ou outro, estão bem claros novamente. Fica bem tranquilo, ou é pelo tamanho, né? Ou é por ter acelerador ou não, ou é pela potência do motor. Então, as pessoas têm que caracterizar e verificar o veículo que estão dirigindo. Então, pode precisar de carteira. Eu sempre, a maioria dos veículos, talvez que eu veja hoje transitar, estão caracterizados entre ciclomotor. Então, eles não podem estar na calçada, eles não podem estar na ciclofaixa. Eles têm que transitar com carteira de motorista, equipamento obrigatório, capacete, todos os equipamentos na pista de rolamento junto com os veículos, né? E não pode em vias rápidas, né? Caso de Blumenau, na via expressa. Então, quem pode transitar na calçada hoje é o veículo individual autopropelido, que é o patinete, são veículos menores, com potências menores, e acabam tendo essa permissão para transitar em cima da calçada. Bicicleta elétrica também? Bicicleta elétrica, desde que ela seja uma bicicleta elétrica, se tiver acelerador na mão, não é bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica é uma bicicleta que tu pedala e o pedal fica mais leve, fica mais ágil, mas não tem acelerador, bicicleta elétrica. Quando tu acelerou com a mão, já não é mais bicicleta elétrica, já pula para o outro.
né? E aí tu pode ter um veículo individual autopropelido ou provavelmente um ciclomotor. Porque o tamanho de uma bicicleta vai ser maior do que 1 metro, 1,30 m agora entre os eixos, 1,30 m, então vai dar maior a bicicleta, vai caracterizar um ciclomotor. Bicicleta que acelerou com a mão, caracteriza ciclomotor muito provavelmente. Mas daí tem que verificar exatamente, né? Mas as pessoas acham que botam o motor na bicicleta, dá uma bicicleta. Não, acabou, já era ciclomotor. Sim. Não é bicicleta, tu tem que pedalar. Vai ter que continuar pedalando. Aí Menos. faz aquelas gambiarras, botar um... Vai pedalar menos, mas vai pedalar. A Polícia Militar tem bicicleta elétrica. Não sei se alguém, né, tiver oportunidade de verificar, a Polícia Militar utiliza. Pedalam normal, tem um motorzinho e realmente tu vai dar uma voltinha com aquela bicicleta, né? Motor Até subir morro fica fácil. Muito longo, né? Mas é isso. Tá? Então tem regra, tem regulamentação. Até 2025, né, se nada mudar, vamos ter que regulamentar todas elas. Aí vamos é o Estado, né? No caso, o Detran. Sim. Tá? Não é o município de Blumenau que tem a obrigação de fazer o registro, né? Assim como os veículos automotores quem registra é o Estado, né? Santa Catarina, os ciclomotores e veículos ali também. Patinete, os veículos individual autopropelidos não vão precisar de registro, tá? Se caracterizar como, né? Só vai se caracterizar como ciclomotores. Aí precisa de registro até 2025. Vamos ter um pátio de ciclomotores no Blumenau, será? Eu acho que sim. Não, mas a gente justamente está, né, aqui justamente para conscientizar, né, para as pessoas entenderem. Eu acho que também rola uma, não sei se também uma confusão de que mas não é bem uma moto e não é tão potente quanto uma moto, então não é uma moto, sabe? Essa é uma peculiaridade que o pessoal fala para mim, mas assim também pode ter um Fusca, ou tu pode ter uma caminhonete, e os dois são caracterizados como veículo automotor que precisa de carteira de habilitação B, né? Então tem que ter um limite, uma base. A base é essa, o mínimo mas o meu tô no mínimo. Tá, mas já é. Né? Já é um ciclomotor isso. Mas tem um ciclomotorzão. Beleza, esse é um ciclomotor grande, esse é um ciclomotor pequeno, os dois são ciclomotores. Sim. Né? Não adianta tu achar que só porque o meu ciclomotor não é tão grandão que eu tô com um veículo individual. Não é patinete. O teu é um ciclomotor pequeno, mas é assim como eu tenho um ônibus de 20 lugares, e é ônibus, não é micro-ônibus. Eu tenho um ônibus de 80 lugares, e os dois são ônibus. Um é um ônibus pequeno, o outro é um ônibus grande, os dois são ônibus, precisam de categoria D, igual. Né? Então não tem... As pessoas tentam, às vezes me parece um pouco escapar, né? Ou mesmo internamente pensar, não, eu não estou tão errado assim, né? Sim. E algo parecido, mas compra-se, né? Existe a lei, compra-se. Não tem muito que a gente discutir. Sim. A gente vai colocar, tem ainda mais 2 falas das ruas, né, Thiago, pra gente ouvir, e aí a gente já encaminha pro final aqui. Mas é que elas têm um pouco a ver também com uma delas, né? Fala o que a gente já falou um pouco, né? A Denise Rodrigues. O meu comentário é que muitos carros aqui na ciclovia cortam a frente da gente, né? Alguma vez nem dão sinal. Chega e corta verde. Então é para dar um alerta para os motoristas para ter mais atenção, né? É isso aí mesmo. Bom, meu nome é Elks e o comentário é que tá excelente as ciclovias, né? Pra mim vir pro centro facilitou muito a minha vida, né? Em questão, eu demorava muito tempo, agora é mais rápido chegar aqui no centro e resolver minhas situações aqui. Tu vem pro centro de onde? Eu venho da Itupavazinha, né? Itupavazinha. No caso agora eu também vim fazer um exame e se tornou mais rápido. Acabei chegando aqui em 15 minutos, foi muito bom. 15 minutos, tô fazendo. Pois é, tá bom. Não, mas eu achei interessante essa fala dele, que, né, na visão dele a infraestrutura tá atendendo o que ele precisa e como ele conseguiu ter mais agilidade do que, de repente, com outras opções de transporte, né? Isso é para não ver só porque tem gente também que é normal ter aquela... mas se eu for de carro vai ser muito mais rápido. Não necessariamente, porque às vezes vai pegar trânsito com a bike. Não consegue cortar ruas, tipo um carro não cortaria, passar por outros caminhos, acaba agilizando. Então achei interessante. Não, vem todos os benefícios, né? Vem da saúde, vem da economia de combustível, vem da sustentabilidade, aí se tiver mais eficiência, não tem mais motivo para andar de outro veículo, né? Então, talvez o que... Nas pequenas distâncias, centro de cidade, eu morava na rua Iguape, não sei se você conhece ali, né? Eu transitava só de bicicleta, né? Quando eu ia naquela região. Não tinha o porquê eu tirar o carro de casa em a parte né? Então, ir pro centro, fazer tudo de bicicleta, né? Hoje um pouquinho mais, porque acabei
estando um pouquinho mais afastado, mas ainda, né, utilizo bastante. As pessoas, né, vejam, até fiquei impressionado, daí topavazinha Pois é. e 15 minutos faz um tempo bom. Ele deve estar um pouco errado o relógio dele, deve demorar uns 20, 25. Pode ser. Mas tá bom, tá usando. Tá Mas que ele puxando. estava atrasado, né? Daí precisou acelerar. Não, mas não tava nem ofegante, nada. Não. Tava interessante. Mas assim, pra gente encerrar, assim, mas a gente já tá meio nesse assunto, né? Como que a gente pode incentivar mais as pessoas eu acho até que vocês que são ciclistas, de repente, podem falar melhor. Que eu, por exemplo, fazendo a pesquisa aqui, eu não tenho bike, já fiquei com mais vontade de me aprofundar nesse assunto e de repente começar a pedalar, sabe? Como é que a gente pode tirar um pouco esse estigma de, mas com o carro é melhor, por isso, aquilo. Não necessariamente, né? Pode... Eu acho que quem tem medo, principalmente, né, tem que começar a pedalar aos finais de semana, né? Por lazer, que já é um bom incentivo, porque muitas vezes a pessoa se cansa. Enfim, é algo que tem que começar se pedalando de pouco em pouco para pegar aquela, como é que diz, mais resistência também, né? Então, para aproveitar esse momento, né? Por que eu tenho que fazer o meu lazer de carro? Sei lá, por que eu vou na rota de lazer da Rua 15 e vou de carro até lá para lá andar de bicicleta? Pô, se eu tenho uma bicicleta, por que eu não vou até lá de bicicleta, né? Eu acho que aí, de pouco em pouco, porque às vezes a pessoa já quer sair pedalando por aí. Não, é de pouco em pouco, para ir pegando agilidade, pegando o famoso golpe de vista que precisa ter, né, para andar. Enfim, as habilidades necessárias para daí ir incluindo no dia a dia, né? Eu acho que a minha dica seria essa, começar de pouco em pouco e daí já anda tudo de bicicleta, vai estar pra praia de bicicleta daqui a pouco. Mas é isso, aí tem dois conceitos, né? Se a pessoa vai utilizar como meio de deslocamento para trabalho, ela precisa de alguns incentivos, que seja até do poder público, muito disso, né? Que são os espaços adequados que a gente vê que está acontecendo. Então essa eficiência, né? Essa tranquilidade, tudo isso, para poder fazer esse deslocamento, né? Para isso. E quanto ao lazer, eu sempre digo que o grande... E o preponderante para a pessoa escolher, primeiro ter tempo para fazer o lazer que ela quer. Muita gente fala para mim como eu pedalo e acabo postando, vou começar a pedalar também, vou comprar uma bicicleta. Não compro, eu falo, não compro. É que nem bicicleta ergométrica lá, vai ficar em casa daqui a pouco para pendurar roupa. Eu te empresto a minha bicicleta, eu tenho duas, né? Eu empresto, se tu ficar pedalando, ou vai fazer qualquer atividade física, que seja caminhada. Se tu disponibilizar 1 hora do teu dia para fazer uma caminhada, tu vai disponibilizar para andar de bicicleta também, ou qualquer outra atividade física. Criar o hábito primeiro. Porque não é a bicicleta que vai fazer tu andar, é a tua vontade de fazer alguma atividade física e lazer. E a bicicleta é uma maneira muito legal de fazer essa atividade e esse lazer, né? Mas não precisa comprar ela para dizer que tu vai andar. Né? Basicamente, tá começando do lado contrário. Primeiro acha o tempo, né? Essa vontade, e depois compra a bicicleta. É um conceito. E até a minha bicicleta é emprestada. Ele não mora aqui no Guadalajara, mas está emprestado porque ele falou que queria testar se andar de bicicleta ou não. Já tá um mês, tem todo dia pro trabalho de bicicleta. Tá bom. E o problema dele não é trânsito, né? Porque ele mora em Itaió. Então antes antes ele demorava para chegar de carro. Não, 2 km de casa, ele pegava o carro todo dia e não tá mais indo de carro, tem de bicicleta. Né? Então, conceito diferente, mas é isso. Eu acho que é isso que as pessoas têm que colocar, né? E aí tem que ver se está indo para a parte de mobilidade realmente ou para a parte de lazer. As duas são importantes, né? As duas são fundamentais, né? E o espaço do ciclista hoje está sendo, né, contemplado e respeitado, e tomara que evolua muito isso, né? E nós como sociedade, eu acho que é isso. Eu já trabalho no poder público, talvez um pouco, mas todos, né? Buscarmos essa conversa, esse debate sobre esses espaços cada vez, né, serem mais comuns na nossa cidade e nosso país. Acho que o recado tá dado, né? Obrigado, gente, pela presença de vocês aqui. Não sei se vocês tinham mais alguma coisa que vocês queriam acrescentar, ou se falamos de tudo um pouco. É que o assunto é extenso, dá pra ir longe. Pedale, tem que pedalar. Acho que a gente tocou nos assuntos todos importantes aí, né? Agradecer a participação, né? Agradecer a Ana aí pelo... Depois até gostaria de... doutorado vem aí, vai ser o mesmo tema. Não, já veio, já tô estudando. Já tá fazendo? Quando tiver, volta aqui. Também. 4 anos, mas em breve. Só 4 anos. Importante. Então tá, obrigado novamente pela presença de vocês. E assim a gente encerra mais um episódio. Lembrando que você pode seguir as redes sociais da SMTT para acompanhar todos os episódios e também os cortes aqui de tudo que a gente conversa. E também assistir o episódio pelo YouTube e também no Facebook. Até o próximo episódio. Tchau.
aí.